Bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui conosco. Bom, deixa eu primeiro me apresentar. Eu estou exercendo essa nova função na divisão de estudos da PTLC. Meu nome é Marcelo, sou procurador do município, Marcelo Barbosa. Clésio, é um prazer conhecê-lo. Não falei com você rapidamente. Estou aqui agora em substituição a Danilo, que vinha exercendo essa função magistralmente, não é, até setembro, mas aí ele tomou posse aí, começou a exercer a função de procurador-chefe da PTLC, e nós agora estamos aí nessa jornada com vocês. Vamos aqui diretamente ao assunto sobre essa nossa capacitação. Eu acho de fundamental importância, que é sobre estimativa de preço, né, e aquisição de bens e serviços, em geral. Hoje nós teremos aí como nosso capacitador Clésio Pinheiro. Clésio é gestor governamental administrativo, e assim, eu estou vendo aqui a informação sobre ele inclusive participou da elaboração, da época que se fez, da instrução normativa, a normativa 02/2019, que regula justamente esse procedimento todo de estimativa de preços dentro da Prefeitura do Recife. Então, ele tem muita experiência, eu acho que tem muito a agregar, nos ensinar hoje aqui a todos nós. E aí, quer dizer, eu acho que realmente vai ser muito válido para todos. Eu quero, inclusive, também lembrar que essa questão da estimativa de preço, embora se fale aqui apenas em aquisição de bens e serviços em geral, eu acho que é muito importante também na hora que se faz uma prorrogação de contrato, que é algo que normalmente é algo rotineiro, né? Rotineiro da gestão dos contratos, que sempre surgem dúvidas se há ou não a comprovação de que aquele preço continua vantajoso. Então, essa instrução normativa, embora não traga expressamente que ela também se aplica a isso, eu acho que ela serve como norte e deve ser observada também nas prorrogações. Tanto na lei anterior a isso, há essa previsão de você atestar a continuação da vantagem dos preços, como nessa nova também, mais ainda. Da mesma maneira, também, a legislação atual, a 866, e a posterior, não é? Agora, a 1433 de 2021, também traz a importância da estimativa. Bom, deixe-me ver se eu aqui das minhas votações, se eu estou esquecendo de falar alguma coisa, ao menos para início de conversa. Também ainda fazer uma referência da importância para todos nós do tema em relação da relevância do assunto em relação às manifestações dos tribunais de contas. No caso aqui, eu quero fazer só referência a dois acordos, que é o 769 e o 1785 de 2013, ambos de 2013, do Tribunal de Contas da União, que tratam do assunto, né, e dizem da questão da legalidade, da exigência de você fazer uma estimativa na aquisição de bens e contratação de serviços. E inclusive, essa importância, ela se revela não só apenas para você contratar com preços justos, mas que também o contrato seja exequível, porque muitas vezes se você não tiver uma estimativa de qual o preço do mercado, você acaba adquirindo um bem ou um serviço que não tem um respaldo na realidade e acaba se tornando inexequível a contratação. Então, por esses dois lados, eu acho importante o tema aí. E vamos lá. Passo agora a palavra a Clésio. Clésio, seja bem-vindo. É um prazer aqui tê-lo conosco. E vamos aí aos seus ensinamentos, aprender bastante com você hoje. Vamos lá. Marcelo, obrigado. Deixa eu compartilhar aqui logo até para a gente começar. Vocês estão conseguindo ver a minha tela aí? Principais do grupo de preços. Pronto, ótimo. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de falar da classificação da estimativa de preço, tá? Quando a gente fala de estimativa de preço, certo? A 8666, certo? Ela não trata só de uma estimativa de preço como se fosse uma regra geral, tá?
A 866 divide os objetos, certo? Em materiais e serviços. E esses serviços, tá? São divididos em serviços em geral, certo? Obras de engenharia e mão de obra, tá? Nossa IN 2019, ela trata um pouquinho diferente, tá? Agrupa materiais e serviços em gerais para tratar de uma forma, com um mapa de estimativa de preços, certo? Obras de engenharia, ela vai tratar com orçamento de referência, e mão de obra, ela vai tratar com esse PCFP, que é planilha de custos e formação de preços, tá? Então, quando a gente fala de estimativa de preços, na verdade, a gente está falando de 3 métodos diferentes, tá? E nessa fala que a gente vai ter, por enquanto, aqui, a gente vai tratar só do primeiro, tá? Materiais e serviços gerais e o mapa. Primeiro, a regra de ouro, tá? Regra de ouro de toda estimativa, de toda orçamentação. Eu chamo essa de regra era uma vez. E o que é? A boa estimativa de preço, certo? Deve contar a história de como ela foi elaborada. E se vocês não tiverem vontade com o regra era uma vez, sem sexismo nenhum, mas mulheres geralmente têm na adolescência aquele meu querido diário, então pode ser também a regra meu querido diário, se você quiser, mas regra era uma vez ou meu querido diário, todos dois têm a mesma lembrança, digamos assim. Tá? Então, como é que seria, na verdade, isso traduzido para a estimativa de preço, certo? Você vai começar, está meio borrado aí, eu sei que foi meio borrado na mudança de arquivo do LibreOffice para o Outlook, mas você iria começar a sua estimativa de preço, vai fazer aquela planilhinha lá, normal, mas você ia começar um textozinho dizendo, no dia tal, nos foi solicitado elaborar a estimativa de preços para o objeto tal, o qual procedemos realizando cotações de preços, pesquisas em sites, revistas especializadas, e etc. e tal, e etc. e tal, e etc. e tal. Eu começo isso porque vocês vão ver lá para o final que muitas das dúvidas a gente retorna para essa regra de ouro, essa regra do era uma vez. Tá? A legislação e TCU. Tá? Alguns princípios que o TCU traça quanto à estimativa de preço, certo? Prioridade dos preços públicos sobre os privados. Tá? Ele diz ali, lá no artigo 5º do artigo 15, inciso 5º, certo? Da 866, e está num julgado do TCU, que está nesse informativo, né? Ele diz que é recomendável que a pesquisa de preços para a elaboração do orçamento estimativo da licitação não se restrinja às cotações realizadas junto a potenciais fornecedores, adotando-se, potenciais fornecedores entendemos aqui, preços privados, tá, gente? Adotando-se ainda outras fontes como parâmetros, como contratações similares realizadas por outros órgãos ou entidades públicas, mídias e sítios eletrônicos especializados, portais oficiais de referenciamento de custos. Tá? Vamos lá. Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica. Isso, inclusive, o TCE, de vez em quando, critica algumas das formações de preço da gente, justamente porque ele entende que não foram analisadas de forma suficientemente crítica. Mas, vamos lá. A pesquisa de preços que antecede a elaboração do orçamento de licitação demanda avaliação crítica dos valores obtidos, a fim de que sejam descartados aqueles que apresentem grande variação em relação aos demais e, por isso, comprometam a estimativa do preço de referência. Vamos lá. Preço abaixo do estimado não significa preço correto, certo? O argumento de que o valor do melhor lance encontra-se abaixo do orçamento estimativo e que, portanto, estaria atendido o princípio da
seleção da proposta mais vantajosa para a administração somente merece guarida quando é evidenciado que a pesquisa de preço da licitação foi feita de acordo com a melhor técnica possível para cada caso, a exemplo dos parâmetros definidos na IN SLTI MPOG 5/14. Isso, lembre que isso é a IN federal, tá? Que tratava, eu acho que já a mais recente é a outra. Tratava sobre registro de preço na época, sobre preço na época, na verdade. Responsabilidade da estimativa de preços, tá? Isso aqui mais um julgado do PCU, tá? O 44.952 de 2012, do plenário do TCU, que diz a definição da metodologia a ser empregada no processo de elaboração de pesquisa de preços se encontra nitidamente dentro do espaço de escolha discricionária da administração. O que quer dizer isso? Traduzindo. Na verdade, cada demandante, cada ente vai definir para o objeto concreto qual é a estimativa de preços que ele vai adotar. Tá? Aí vocês vão dizer, não, mas a gente tem que adotar a IN. Nossa própria IN, tá, diz que justificadamente, se eu não me engano, no artigo 13 da IN, diz que justificadamente você pode adotar outros métodos. Tá? O método todo que está na IN, e é bem detalhado, às vezes até mais detalhado que muitas instruções normativas por aí, exime você de justificar o método que você está colocando lá. Por quê? Porque os métodos já estão todo traçado lá na IN. Foi o método escolhido como padrão da administração. Tá? Mas, entendo algum objeto em que se justifique uma precificação diferenciada, né, você poderia adotar essa precificação diferenciada. Tá? Parâmetros de preço. Tá? Isso já conforme a nossa IN. E eu estou passando rápido, gente, porque isso é uma revisão daquilo que você já conhece da nossa IN. A nossa IN trabalha com 3 médias, certo? A TRP-REC, que é a Tabela Referencial de Preço de Recife, que é basicamente os preços homologados dentro da própria administração municipal, certo? Isso digo administração municipal, que inclui também as indiretas, certo? Os preços públicos e os preços privados. E dentro dessas 3 médias, você tem que ter a formação de pelo menos 2 delas. Certo? Quando você for fazer pesquisa de preços públicos, ela adota preferencialmente que se pesquise preços públicos no painel de preços, e em caso serem preços da área de saúde, no Banco de Preços de Saúde, o BPS. Preços públicos, segundo nossa IN, são atas, contratos, licitações, empenho ou outros preços públicos, certo? E você pode adotar eles desde que sejam no prazo de 180 dias da conclusão da sua estimativa de preço. Tá? Independente de ordem, tá? Isso independente de ordem porque existe uma ordem para os preços privados. Os preços privados devem ser adotados numa ordem taxativa. Isso quer dizer, você adotar primeiro estudos de preços ou banco de preços privados, certo? Vai tomar eles num prazo de 160 dias. Caso você não identifique, que é bem comum até não identificar esses, que são estudos mais especializados, você passaria a cotações com fornecedores, adotando eles até um prazo de 120 dias. Caso não localize cotação com fornecedores, você adotaria sítios eletrônicos com prazo de até 60 dias. E caso não encontre mesmo sítios eletrônicos, você faria o que a gente chama de pesquisa direta. Né? E essa pesquisa direta é a pesquisa direta na gôndola do comerciante. Tá? Numa Casas Bahia, numa Lojas Americanas da Vida, né? E a gente recomenda lá que você
Se for esgotado todos esses passos e você ainda não conseguiu fazer a sua formação de preço, você vai lá, tira a foto, anota o dia, a hora, de qual foi o preço que estava lá, e justifica, lógico, tendo todos os justifica de que este foi o único preço que você conseguiu cotar. Vamos lá. Análise de preços, certo? A gente fez uma revisão de como são coletados os preços dentro da nossa IN, com as regras da nossa IN. Mas, além de coletar os preços, você vai fazer uma análise de preços, certo? E a nossa IN trabalha com uma metodologia que costumou se chamar de média saneada. E aqui é um conceito prático, na verdade, porque não existe um conceito doutrinário sobre isso, certo? Sobre a média saneada. Dizendo que a média saneada é mais ou menos a média aritmética expurgada, ou seja, saneada, dos valores que exorbitam certos limites matemáticos previamente estabelecidos, a fim de facilitar a tal da análise crítica dos preços. Tá? Como é que funciona isso? Sem entrar no método matemático propriamente dito, ela pega a média bruta, ou seja, a média aritmética bruta de 100% das cotações, certo? E faz um cálculo para expurgar aqueles valores que estão muito acima ou muito abaixo do que seria considerado o normal. Tá? E dentro do mapa que a gente divulga, o mapa de estimativa de preço que a gente divulga, isso já é feito automaticamente. Então, você não precisa ter muita preocupação com isso. O mapa de estimativa de preço que a gente divulga, tá certo? Ele tem validade de 60 dias, contados de sua conclusão, certo? E essa data de conclusão é a data que é estampada no mapa, na aba resumo, no resumo de todas as cotações, quando você totaliza, certo? Você faz toda a coleta de preços, coloca lá dentro do mapa, no momento que você totalizar, que vê o final de todas aquelas pesquisas, ele atualiza a data para o dia de hoje, e daí se conta 60 dias de validade da estimativa como um todo, certo? Vamos lá, vamos começar as principais dúvidas. Qual o prazo mínimo para responder as cotações? Qual é o prazo mínimo que os fornecedores têm para responder as cotações? 5 dias úteis, certo? Mas isso deve ser compatibilizado com a complexidade do objeto. E complexidade do objeto, gente, não é simplesmente porque você tenha um TR de serviço que tem lá, sei lá, 120, 200 páginas, né, que você iria estender mais esse prazo. Não, às vezes você tem saúde, era muito comum isso, né, você tem uma compra lá que você vai fazer 200 medicamentos diferentes. Então, talvez não seja razoável de que você peça ao fornecedor que me dê a cotação de 200 medicamentos diferentes em 5 dias úteis. Enquanto para outros objetos você estaria pedindo isso para 5 itens, digamos, 5 ferramentas ou 5 móveis, os mesmos 5 dias úteis, né? Se são 200 itens, talvez você pudesse estender isso para, digamos, 7 dias úteis ou 10 dias úteis. Vamos lá. O que deve ser incluído no preço? No preço que o fornecedor vai lhe dar, certo? Fretes deveriam ser incluídos, contribuições, descontos concedidos, custos diretos e indiretos, tributos, taxa de administração, serviços, garantias, treinamento, etc., instalações, encargos sociais e trabalhistas,
seguros de novo, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto. Aí vocês poderiam perguntar por que esses serviços e treinamento, instalações estão aí diferenciados. Isso porque a gente vai ver um detalhezinho sobre isso lá no final dessas questões que eu trouxe para vocês aqui, certo? Que são questões que geralmente me trazem para eu responder. Precisa se utilizar a mesma descrição para todos os preços? Não, certo? As descrições podem ser aproximadas desde que façam parte do mesmo nicho de mercado, ou seja, que os produtos ou serviços concorram entre si. Tem uma concorrência entre si. E eu trouxe aqui um exemplo do que seria essa concorrência entre si, certo? Um frigobar Electrolux de 122 litros, certo? E um frigobar de 124 litros da Midea, certo? Apesar de serem diferentes litragens, aí, um de 122 e outro de 124, eles, de fato, concorrem dentro do nicho. Eles têm uma concorrência entre si, os dois. Então, por isso que eles poderiam ser considerados todos dois dentro do mesmo universo de estimativa de preços. E aí, gente, voltando para aquela regra do era uma vez, é sempre bom de você dizer, quando você está tratando da sua estimativa de preços, dizer qual foi o universo que você considerou aí. Né? No caso aqui, eu estou considerando um universo de frigobar de 122 a 124 litros. Certo? Isso vai se repetir com muitas dessas questões que me trazem. Certo? Pode-se utilizar de preços com quantidades diferentes por embalagem? Pode. Se houver uma quantidade padrão de mercado por embalagem, se não houver uma quantidade padrão de mercado por embalagem, certo? Isso eu digo porque alguns produtos têm unidades são padrões, foram mesmo que não tenha uma regra, um normativo para dizer que aquilo seja o padrão, né? Existe um padrão de mercado para isso. Poderia colocar como exemplo caixa de lápis de cor, que geralmente é vendido com 12 lápis. Né? Tem de 12, de 36 e tudo mais, mas tem um padrão de 12 lápis, certo? Vamos ver. Pronto. Eu estou vendo aqui água mineral, certo? Que geralmente tem embalagens que são padrões de mercado, ou você tem aquele galão de 20 litros, ou você tem garrafa de 1 litro. Né? Você não vai, por exemplo, comprar uma garrafa de 1,3 litros, certo? Então, você tem alguns produtos que têm um padrão de mercado. Né? Mas, caso não tenha, né, você poderia utilizar, né, e é uma boa prática especificar qual é o intervalo de unidades que você está especificando. Né? Eu trouxe aqui mais um exemplo para vocês, que seria o caso de pasta de dente. Né? Pasta de dente. Eu tenho a Colgate, que trabalha com 180 gramas, e eu tenho aqui a Oral-B, que trata com 170 gramas. Né? E poderia ser 190, Cléris? Poderia. Né? Poderia ser 190, desde que eles concorram dentro do mesmo mercado. E quando é que você vai saber quando é que eles concorrem dentro do mesmo mercado? Geralmente, os próprios fabricantes, certo, de produtos, eles se posicionam dentro de um certo nicho, de um certo círculo, certo, dentro do mercado. Quando eles querem colocar um produto fora daquele mercado, geralmente ele tem um preço diferenciado. Então, se você está dentro de um grupo de produtos de pasta dental, certo, em que você tem 160, 170, 180, 190,
e você vê que o de 200 já dá um salto muito grande em relação ao preço do resto, então provavelmente aquele de 200 gramas ele está posicionado em outro nicho de mercado, que não esse. Ou seja, ele é voltado para outra necessidade, que não essa. Tá? Então, essa é uma necessidade, aquela de 200 gramas seria para outra necessidade. Vamos lá. Pode-se utilizar de preços com unidades de medidas diferentes? Pode. E, de novo, se não houver uma unidade padrão de mercado. Certo? Isso eu vejo muito com o pessoal de saúde, certo? Alguns medicamentos, eles são comercializados por todas as fabricantes com o mesmo padrão de unidade. Ou ele é em pó e todos trabalham com ele em gramas, ou ele é líquido, uma solução líquida, e todos eles trabalham com gramas por ml ou gramas por litro, mas vocês podem ter alguns que, por exemplo, trabalham com miligramas por litro ou decigramas por litro, né? Apesar de muitas vezes, para alguns parecer óbvio, essa forma de calcular, fazer a conversão de um produto que estaria em gramas para miligramas ou gramas para decigramas, é sempre uma boa prática dizer em nota de rodapé, ou num ACI, ou num texto explicativo que você estaria da sua estimativa de preço, como você converteu aquilo, certo? Multipliquei por 10, multipliquei por 100, multipliquei por enfim, qualquer que seja a grandeza que você esteja adotando, o produto do fornecedor tal, porque ele me enviou lá em miligramas e eu estou trabalhando com os outros produtos todos em gramas, certo? Colocar tudo, essa conversão toda por escrito, para que não gere dúvida quanto à estimativa de preço. Talvez um tema mais polêmico aqui. Pode-se utilizar os preços de SINAP para aquisição de materiais. A gente sabe que muitos normativos utilizam preços da SINAP e até do CISCRO como fonte de estimativa de preços para obras e serviços de engenharia, certo? Mas eu poderia utilizar o preço de SINAP para aquisição de materiais. O que eu digo para vocês não existe uma proibição expressa, certo? Não existe nem na nossa norma, não existe nem normas de outros entes que eu já vi, não existe propriamente nem um posicionamento do TCE proibindo isso, certo? Porém, a SINAP, na verdade, ela não é formada de um preço único. A SINAP não tem uma metodologia única de formação. E talvez as críticas que venham no uso da SINAP para aquisição de materiais seja, e aí sim eu já vi alguns tribunais criticando isso, porque se usa muitas vezes, quando vai se utilizar a SINAP, indiscriminadamente os tipos de preços que estão ali, certo? E o próprio explicativo da SINAP, ela diz que ela trabalha com 3 tipos de preços diferentes, certo? Ela trabalha com um tipo de preço que é caracterizado na tabela SINAP como C, que corresponde ao preço coletado pelo IBGE, certo? O IBGE que faz a pesquisa lá mensal dele, e são esses preços que se coloca lá na tabela SINAP. Ela trabalha com esse tipo CR, que é um cálculo, na verdade, um cálculo de coeficiente de representatividade do insumo, feito pela metodologia da família.
Como é mais ou menos feito esse cálculo? Eu não vou traçar em detalhes, eu nem entendo muito bem o detalhe intrínseco de como é feito esse cálculo, mas é mais ou menos o seguinte: se você tem vários tipos de tijolos, certo? Você tem um tijolo lá de 6 furos, um tijolo de 8 furos, um tijolo de 10 furos. Ele pega, faz um cálculo por família, ou seja, todo dos tijolos que estão lá, sem ser o específico de cada tijolo, certo? E ele tem ainda esse preço AS, que corresponde, é o preço atribuído comprado nos insumos da localidade de São Paulo. E faz um cálculo como a SINAP é dada por cada estado. Na verdade, você tem a SINAP de Pernambuco, a SINAP da Paraíba, a SINAP de São Paulo. Ele pega esses preços de São Paulo e faz uma ponderação para aplicar eles como se fosse para a SINAP de Pernambuco, certo? E por isso que, quando a gente foi procurado para falar sobre isso, a orientação da gente é: se for utilizar a SINAP como fonte de preços para aquisição de materiais, utilize de preferência o tipo C, que é aquele que o IBGE pesquisa na localidade. E só se não tiver realmente o tipo C, utilizar os tipos CR e o tipo AS. Já vou abrir para perguntas, tá, gente? Pode-se atualizar os contratos anteriores para se usar eles como estimativa de preço? Pode sim, gente. Tem, inclusive, previsão na nossa IN, certo? Na IN 02 de 2019, que você pode atualizar esses preços, certo? Está lá previsto no artigo 14. Muita gente não faz, mas está lá previsto. Vamos lá. Mais um tema polêmico. Preços nacionais. E o que são esses preços nacionais? São as compras nacionais, certo? Entendidas essas como aquelas em que se licitam o mesmo bem ou serviço para mais de uma região, poderá ser tomada com essa fonte, esses preços poderão ser tomados como fonte, desde que observar a seguinte regra. E eu estou falando fontes nacionais porque esses são tipos de compras que são muito comuns, principalmente pelo FNDE, certo? Pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Eles costumam fazer essas compras que são regionalizadas, ou seja, você vai ter um preço para a região Nordeste, um preço para a região Norte, um preço para a região Centro-Oeste, um preço da região Sudeste, um preço da região Sul, certo? E a recomendação que a gente faz é geralmente a seguinte: caso nessa compra que foi feita tenha um único fornecedor, e isso acontece de vez em quando, um único fornecedor foi vencedor para todas as regiões, em vez de você pegar, por exemplo, 5 preços para formar, você pegue apenas o preço da região que seja mais próxima de Recife. Ou seja, provavelmente seria a região Nordeste. Eu digo provavelmente porque, apesar do FNDE ser mais comum isso, o Estado de Pernambuco também faz, às vezes, esse tipo de contratação. Às vezes ele divide em Zona da Mata, Agreste, Sertão, às vezes com mais divisões, certo? Mas ele também faz essas compras que são o mesmo bem ou serviço diferenciados por cada região, certo? Bom, caso não seja um único fornecedor que tenha comprado, tenha sido vencedor para todas as regiões, você pode utilizar preços diferentes, certo? Ou seja, se ganhou um fornecedor para o Nordeste e outro para a região Norte,
você poderia utilizar esses dois preços de referência, certo? Aí, gente, também vale focar no bom senso. Ou seja, eu tenho dentro dessa compra, um fornecedor ganhou Norte e Nordeste e outro ganhou Sul e Sudeste. Sul, Sudeste e Centro-Oeste, para simplificar. Então, o normal, bom senso seria, você pegaria o menor preço entre Norte e Nordeste e o menor preço daquele fornecedor entre Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Tá? Ficaria com dois preços aí nesse caso, nesse exemplo. Tá? Sites de intermediação de vendas. Certo? A maioria das normas, até a edição da 14133, né, ela fazia a proibição para sites de leilão, entenda, sites de leilão, o Mercado Livre, certo? O Alibaba, também considerado site de leilão, fazer a proibição desse site de leilão e os sites de intermediação de vendas. O que é que seria esse site de intermediação de vendas? Sites em que o portal não é diretamente o vendedor daquele produto, certo? Isso está como proibição na nossa IN, tá? Mas outras legislações, inclusive a legislação mais recente federal, já admite. Na verdade, eu não vou dizer que ele nem admite. Na verdade, ele não fez essa proibição. Tá? Não fez essa proibição para os sites de intermediação de vendas. Certo? E hoje os grandes portais de compras, Americanas, Amazon, Ponto Frio, Magazine Luiza, Casas Bahia, e outros tantos aí que vocês podem pensar, certo? Eles atuam das duas formas, tá? Eles atuam como vendedor direto e como em intermediação de vendas, certo? E qual é a orientação que dá toda vez que tem vindo esse tipo de questionamento para a gente? Veja, se você tem mais de um produto sendo vendido por esses sites, no Amazon mesmo isso é muito comum, o mesmo lápis é vendido pelo Amazon e é vendido por outros fornecedores dele, certo? A recomendação seria pegue no site do Amazon, certo? Já que ele é o vendedor direto do produto. Caso não tenha o Amazon como fornecedor direto, isso vocês vão ver que tá lá, fica geralmente marcado ou de uma das bordas da tela, ou do lado direito, do lado esquerdo, certo? Ele vai dizer uma mensagenzinha do tipo vendido e comercializado por fulano de tal. Às vezes, por exemplo, você quer comprar um refrigerador, você entra no site da Amazon ou da Casa Bahia e vai ter lá vendido e comercializado pela Consul, certo? Nesse caso, o Casa Bahia está agindo como intermediador de vendas. Ele não é o vendedor direto do produto, certo? Se for possível, eu até indico que, no caso da Consul, no caso desse exemplo, você vá direto ao site da Consul, da loja da Consul, utilizar o preço da loja da Consul como parâmetro para a sua estimativa de preço, e não o preço que você achou na Casa Bahia, certo? Você poderia utilizar essa
se você não achar, se não tiver fornecedor direto, tá? Você poderia utilizar o site dessa intermediação de vendas. Eu diria, veja, pela nossa IN, hoje está proibido. Tá? A revisão da nossa IN, a gente pode até ver. Você poderia até colocar lá, justificadamente, que você não achou em canto nenhum, e poderia utilizar esse site de intermediação de vendas, certo? Mas, mesmo assim, com muita cautela, certo? Com a justificativa, nunca sem a justificativa, tá? Para utilizar esse preço de intermediação de vendas. Tá? Site que limita a quantidade de itens, certo? Esse é um caso muito, muito curioso, que já veio, acho, não é muito comum de vir, não, fazendo perguntas sobre isso, mas já veio umas 2 ou 3 vezes. Que é o seguinte, imaginem esse exemplo, tá? Você quer comprar 2.000 unidades de um certo produto, certo? Você não acha em canto nenhum daqueles parâmetros que a gente viu, não encontra preço em cotação com fornecedor, ninguém responde, mas você acha um site que tem esse preço. Só que esse site, no momento que você vai colocar lá a quantidade que você quer, para calcular frete, etc., ele limita você a 200 unidades, certo? Então, você não tem a quantidade total que lhe atenderia a sua necessidade, certo? Então, qual é a sugestão que a gente fez? Se você tinha comprado esse produto anteriormente, você vai lá no seu almoxarifado, certo? Vê lá com o almoxarife, pergunta como foi a média. Se você comprou, se lá no almoxarifado entrou uma nota fiscal lá com 150 produtos, depois outro mês entrou uma nota fiscal de 100 produtos, depois entrou uma de 180 produtos, unidades desse mesmo produto, certo? O que é que você faria? Você pegaria a média das compras, né? Das entradas de nota fiscal, certo? E vamos supor lá que essa média tinha dado 180 produtos, certo? Lembre-se que a gente está falando do exemplo aqui que o site limita a 200 unidades, certo? Então, você colocaria lá no site o custo para 180 unidades, certo? E depois multiplicaria esse custo pela quantidade de entregas que você faria. Ou seja, 180 unidades, se você quer 2.000, você teria que multiplicar isso por mais ou menos 11, certo? O custo total lá, certo? Que ele incluía frete, seguro e todos os custos para fazer a entrega, né? Você pegava o preço do item mais já agregado todos esses custos e multiplicaria por 11, que seria, em tese, a quantidade de entregas sucessivas, entregas parceladas que você teria desse bem como um todo, certo? Esse foi o exemplo. Né? Tá mais ou menos esse mesmo exemplo que eu dei detalhado para vocês, tá? Contrato com prazo inicial maior do que 12 meses, certo? Isso veio até da nossa procuradoria, certo? Num caso de um contrato que a gente teve lá com a nossa procuradoria, que o prazo inicial era justamente maior do que esses 12 meses, certo? E a procuradoria indicou para a gente que, em caso aconteça esses casos, digamos, o prazo inicial do contrato seja de 24 meses ou de 36 meses, que as cotações, as estimativas de preço, também sejam feitas
para esse mesmo intervalo de tempo. Ou seja, se o seu contrato inicial é para 24 meses, você faz sua cotação também para 24 meses. Se ele é para 36 meses, faz sua cotação também para 36 meses, certo? Mas aí, isso é até curioso, mas só que a gente estava discutindo isso, o importante, gente, deixe bem claro no seu TR, quando você faz esse contrato com prazo inicial alargado, certo? Primeiro que você justifique por que esse prazo inicial mais alargado, tá? Geralmente é uma instalação que você precisa... vai ser mais custoso se o fornecedor não conseguir dilatar essa instalação por um prazo maior, certo? Mas também é muito importante, além da justificativa de por que esse alargamento, mas também que, em caso que haja prorrogação desse contrato, possibilidade de prorrogação desse contrato, que você deixe também muito claro qual é o prazo de prorrogações sucessivas que esse contrato vai ter, sabe? Deixa lá no TR muito claro isso, porque, por exemplo, você pode ter, isso seria muito comum, você ter um contrato que inicialmente ele seria de 36 meses, mas após esses 36 meses, ele seria prorrogado por períodos de 12 meses, certo? Períodos anuais de 12 meses, certo? Então, deixar isso muito bem claro e muito bem justificado lá no TR, tá? TR e na estimativa de preço, tá? Porque dessa dilação inicial, certo? Desconto incondicional, certo? O que seria, gente, esses descontos incondicionais, certo? Descontos incondicionais são aqueles que não estão atrelados a nenhuma condição, certo? E, às vezes, é mais fácil entender os descontos incondicionais quando você fala dos descontos condicionais, certo? Então, o que seriam os descontos condicionais? Certo? Os descontos condicionais são aqueles em que o preço que consta lá do fornecedor ou do site, isso é muito comum geralmente para sites, ele está condicionado a alguma coisa, certo? Isso é comum para promoção de Dia das Mães, promoção de Dia dos Pais, promoção de Dia das Crianças, alguma promoção de aniversário do site, ou seja, podem ter diversos condicionantes aí de como seria esse preço, tá? A recomendação que a gente tem feito, certo, é que os descontos que são incondicionais, certo, e muitas vezes eles são utilizados simplesmente como forma de marketing daquele produto, e vocês veem muito isso. Por exemplo, você recebe por um WhatsApp, um e-mail, a TV lá da Casa Bahia está com 10% de desconto, ou com 20% de desconto. Mas, muitas vezes, se você for ver o preço final, já com desconto, é mais ou menos o preço de que outros fornecedores estão praticando sem desconto nenhum, certo? Não vou dizer que isso é algo que fere o direito do consumidor e parará. Não. Talvez isso seja só uma forma de marketing do fornecedor. Mas, no caso desse desconto seja incondicional, certo? Você poderia tomar, para a sua estimativa de preço, o preço já com desconto. Tá? Preço já com desconto. O que não seria válido para os descontos condicionais.
ou seja, os descontos condicionais, aqueles que estão com promoção em razão do Dia das Mães, Dia das Crianças e etc., a recomendação é se tomar aquele preço com o preço cheio, ou seja, o preço sem os descontos. Tá? Porque aqueles preços que estão condicionados, certo? Não seriam, na verdade, o preço normal, o preço, digamos assim, perene de mercado, o preço contínuo de mercado, certo? E lá na frente, quando você for na solicitação ou quando você for sua verificação de preço, no caso de uma vantajosidade de adesão, ou no caso de uma revisão de contrato, né? Talvez aqueles não sejam mais os preços correntes de mercado na data que você for fazer esses atos administrativos. Tá? Bom, essa é a última slide que eu separei para vocês, antes da gente abrir para perguntas, que é o seguinte, não sei se vocês recordam, mas eu tinha marcado lá quando a gente falou de o que é que está incluso no preço do final, né, do estimativa de preço, os serviços, né, e instalações, serviços seguros e parará. E é uma pergunta, isso é realmente muito frequente, certo? De se fazerem, olha, eu tenho um produto, mas ele vem junto com um serviço, seja uma instalação, seja um seguro, seja, enfim, seja qualquer outro serviço agregado a um material, certo? E eu costumo sempre responder às pessoas que me procuram que deve-se utilizar o bom senso. E o bom senso aí que eu digo é o seguinte, veja, a 8666, ela fala muito pouco de preços, certo? Um dos poucos lugares em que ela fala de preços são nas alterações unilaterais do contrato, certo? E vem de lá aquela famoso percentual de 25%, certo? Então, eu acho que, dentro do bom senso, se o legislador elegeu lá que 25% estaria dentro de uma margem razoável de se aumentar ou diminuir lá o contrato, né, seria também razoável de que esse produto ou serviço agregado, se ele não corresponde a 25%, mais ou menos 25% do produto total, ele também estaria dentro de uma margem de razoabilidade, certo? Então, se o serviço lá estivesse até os 25% do total, certo? Do produto, eu diria até você, para você ter com mais segurança ainda, até 20%, certo? 25% já seria o limite máximo que você poderia adotar, mas com segurança realmente, até os 20%, você poderia tomar esses serviços agregados com materiais como se fosse um preço só, certo? Se você tem um serviço lá que o serviço é maior do que 25% e até 50%, tá? Você estaria nessa segunda situação, nessa segunda figura. Você já está nadando aí com os tubarões. Ou seja, você já está num ambiente bem arriscado quanto à sua estimativa de preço. Certo? Se você tiver
maior do que 50%, certo? Ou seja, o serviço que você tem lá é maior do que 50% do seu material, certo? Então, você já está numa situação que você tem uma grande, digamos assim, uma grande possibilidade de você receber lá uma multa do TCE quanto a isso, tá? Essa terceira situação aí da multazinha do TCE chegando no seu birô, certo? E mais, gente, lembre-se que a gente está no município, certo? Então, sempre que você dividir, certo? Colocar no seu estimativo de preço, dividido o material e o serviço, certo? A nossa auditoria tributária agradece, né? Porque vai gerar um ISSzinho aí, mesmo que seja pequeno, mas gera um ISS dentro desse negócio, certo? Bom, mas eu vou interromper aqui para abrir para a gente fazer uma rodada de perguntas, de questionamentos. Opa, Susan, bom dia. Não tinha visto você aí. Bom dia. Bom dia. Foi ótimo, Clésio. Vou fazer alguns comentários que a gente aqui na Procuradoria utiliza muito essa questão dos preços referenciais, de mapa de preços. A gente sempre procura nos processos a questão da demonstração dessa pesquisa de mercado, né? Tanto para fins de edital de licitação, como para dispensa, inexigibilidade e tudo mais. E uma dúvida: quando existe tabela referencial, é dispensável a contação de preços? Essa é a primeira pergunta. Na verdade, Susan, veja, para obras, geralmente, isso é uniforme, tá? Todas as instruções normativas que eu vi para obras, eles trabalham primeiro com as tabelas referenciais, certo? Para outros produtos, certo? A gente está fazendo a divisão. Obras, orçamento de engenharia é uma coisa, estimativa de preços em geral, outra coisa. Duas formas de se estimar diferentes, certo? Para o geral, materiais e serviços em geral, certo? Eu nunca vi uma recomendação nesse sentido, tá? Você utilizar só a tabela referencial, certo? O que é que tem, só fazendo exceção, o que é que tem na instrução normativa da gente? Que a gente tem a TRP, certo? Tabela referencial de preço de Recife. O que tem na nossa TRP, na nossa normativa você vai utilizar a nossa TRP, os preços homologados de Recife, e preferencialmente mais 3 preços públicos. Ou seja, ela não é utilizada isoladamente. Tá? Essa. Não sei se respondi a sua pergunta, mas essa a instrução. Ajudou muito. Teve um caso de um aqui que, por exemplo, era material de construção e tinha na tabela, né? Mas ainda assim fizeram a cotação. Aí eu fiquei na dúvida se usava um ou outro, entendeu? Porque para mim tabela referencial já era referencial, entendeu? Não. Outra coisa que a gente vê muito aqui, Clésio, até para a questão desse era uma vez, eu achei muito interessante essa colocação, eu sei que chamou minha atenção, porque o histórico da evolução, da especificação e também da pesquisa de preços, quando está no processo. Hoje a gente tem a 14133, que ela exige o estudo técnico preliminar, que é exatamente isso, né? Você fazer o estudo de mercado, ver se tem faixa de 10, de 15, de 20, por que você escolheu aquele padrão, usou aquela. Então, esse registro é muito importante para, no momento da apreciação do processo, para saber que quem
colocação, ficou historiado lá todos os passos para depois, se houver questionamento, livrar a responsabilidade do orçamentista, né? Isso eu achei bem interessante. Só complementando. Sim. Oi? Só complementando, saúde, na Secretaria de Saúde, já adotava, mesmo antes da edição da 1436, um procedimento que era bem interessante. Né? É mais demorado, mas era bem interessante. O que é que eles faziam? A área técnica solicitava a cotação de preços, certo? A pessoal de compras fazia toda a coleta de preços, ou seja, pegava todas essas fontes diferentes, e depois, com a descrição dessas fontes diferentes, ele voltava para a área técnica dar o aval para saber se aquelas cotações que ele fez estaria realmente dentro daquele mesmo universo. Entendeu? E a responsabilidade mesmo. Foi ótimo, gostei dessa. O pessoal ia aprender. Muito bem. E a outra questão que a gente participou daquele curso, né, que teve semana passada, algumas pessoas foram de obra e serviço de engenharia, e que marcou muito que a discricionariedade é uma comparação de objetos. Como é que você afasta a não justificativa? Ou seja, ou você compara tal coisa com tal coisa e decide qual é a melhor, ou você simplesmente escolher sem justificar, você não fez nada, né? Aí, a importância de você deixar registrado os passos que foram dados, a questão do mapa de preços, que a gente sempre olha aqui nos processos, a gente já vai direto para saber. Quando tem um mapa de preços, você já sabe que o trabalho foi feito, né? É muito importante isso. E, no mais, parabéns aí pela explanação para abrir novos horizontes. Obrigada aí. Até mais, pessoal. Mais alguém? Tem mais alguma rodada de dúvidas? Eu tenho um questionamento. Quando a gente está falando sobre sítios eletrônicos e não existe muita transparência a respeito da quantidade de estoque disponível nesse sítio, a gente tem que eliminá-lo completamente da nossa pesquisa, não é? Não precisaria não. Veja, sítio eletrônico, certo? Ele vai ser um dos parâmetros da sua formação de preços, certo? Vamos lá. Talvez esteja entendendo onde você queira chegar. Se você estivesse trabalhando com uma compra direta, certo? Talvez isso fosse válido, certo? Mas se você está fazendo uma estimativa para uma licitação, para verificar uma vantajosidade de um carona, certo? O que você vai ter que ver, isso é unânime, o que você vai ter que ver é procurar qual é o valor de mercado, certo? Entendi. Então, mesmo que ele não tenha estoque suficiente para lhe suprir, aquele é um dos valores que o mercado está trabalhando. Entendi. Certo? Então, aquele ainda é um valor válido de mercado. Ótimo, obrigado. Tá? Mais alguém? Ô, Clésio, apenas uma curiosidade, lá no início, quando você falou que se eu não me engano, o TCU não foi que fala em uma análise crítica da estimativa. O que necessariamente seria essa análise crítica? Esse é que é um grande problema, porque isso se repete em várias normas, sempre se repete, mas ninguém coloca o dedo na ferida para dizer o que é essa análise crítica, certo? Geralmente, ela tem se balizado em excluir preços que são extremos, certo? Ou seja, o que seria extremo? Vamos imaginar que você tem 5 preços na minha estimativa, 3 preços são do valor de R$1, um preço é no valor de R$2 e outro preço é no valor de 5, certo? Então, talvez tanto o preço de 2 quanto de 5 seriam extremos nesse caso.
Entendeu? Então, em geral, a análise crítica se refere a isso. E qual é a vantagem da gente, do método que a gente adota no NOCN? Se você coloca lá os preços na planilha que a gente divulga, certo? Esses preços 2 e 5, eles já não entram na conta. Eles já não entrariam na conta, certo? Não exclui de você analisar se aqueles seriam realmente, não deveriam realmente entrar, entendeu? Mas, por padrão, eles já não entram na conta. Então, por isso que eu digo que a gente faz uma análise crítica facilitada. Ah, tá. Certo. Certo? Mais alguém, gente? Eu vejo que tem 44 pessoas. Ninguém tem mais dúvida? Essa questão aí que você falou por último, Clésio, eu acho que talvez eu não consegui compreender muito bem, talvez seja interessante retornar, porque envolve a questão da multa, né, do TCE, essa questão dos percentuais, do acréscimo. Se você desse assim, mais uma esclarecida, eu realmente não entendi muito, e talvez seja de interesse de todos aí os que estão participando, são de outras secretarias, porque ninguém gosta, né? Ninguém gosta de receber intimação de notificação do TCE. Isso. É o seguinte, é muito comum, né, você ter materiais associados a serviços. Um material com instalação, um material com seguro, um material, enfim, pode ter diversos serviços aí aqui agregados, certo? E geralmente me perguntam, eu posso tratar tudo como se fosse, tudo como se fosse um preço só, ou seja, pegar o preço agregado e colocar dentro daquele material, ou eu preciso dividir, ter um item de material e um item de serviço, ou seja, eu teria o material aqui e o seguro aqui, certo? Então, qual é a recomendação que eu tenho dado? Para você ser seguro, se esse serviço for até 20% do material, certo? Beleza, dá para aceitar, seja dentro de um item só. Certo? Se ele passar de 25%, até lá os 50%, pode, só se for com uma boa justificativa. Certo? Poderia ser aceitável até poder ser aceitável, mas estamos em águas tenebrosas. Né? Se ele passou de 50%, ou seja, você tem um material que, na verdade, o serviço é maior do que o material, e isso é raro, mas às vezes acontece, sua obrigação era de dividir. Em regra, sua obrigação, até por bom senso, é de dividir. Certo? Se você coloca junto, né, você está correndo um grande risco de levar uma multa do TCE. Entendeu? Eu acho que deu para dividir mais essa... Deu. Compreender melhor. Sem falar, claro, que a nossa auditoria agradece. O ISS que vai vir a mais. Certo, obrigado. Bom, gente, se ninguém tem mais dúvida, eu pensei que ia ter várias dúvidas nesse assunto, mas se ninguém tem mais dúvida, acho que a gente pode encerrar por aqui, não é? Pessoal da secretaria aí, alguém que queira perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Isso. A hora é essa. Essa coisa do Era Uma Vez é muito interessante mesmo, como o Suzão disse, porque às vezes a gente se ressente aqui de uma explicação melhor. Muitas vezes vem processos com urgência. Não, tem que sair logo, tem que sair para ontem. Mas tá mal instruído e tá mal fundamentado. A gente realmente se ressente, às vezes, desse diário aí, trazendo os pormenores. Isso. Eu costumo dizer o seguinte, veja, se o orçamento é bom, quando ele não precisa de explicação.
Se está tudo lá explicado, você não precisa mais dar explicação nenhuma. Né? Então, não, a gente vai ter que escrever muito. Bom, o orçamento bom, gente, é aquele que você escreve muito. É aquele que você não precisa de explicação nenhuma. Né? Eu já vi, isso é curioso, já vi dizendo que se você explica muito, você está fazendo um orçamento mal. Não, muito pelo contrário. O bom orçamento é aquele que você explica. Né? Imagine, por exemplo, eu não sei se alguém já viu aqui a publicação de balanços em diário de grande circulação. Às vezes você tem um balanço que a parte de número é deste tamanhinho e tem um texto gigantesco abaixo dele. É um texto enorme, explicando tudo que tem ali. Né? Se vocês têm curiosidade, como é que o pessoal de contabilidade, como é que o pessoal que trabalha com contas realmente faz isso, qualquer dia abra um balanço que é divulgado de diário oficial, que você vai ver o tamanho de explicação que tem ali dentro. Eu vou lembrando aqui também algumas outras coisas que vão surgindo assim na nossa rotina do dia a dia, Clésio, em relação aos processos de inexigibilidade. Muitas vezes aparecem serviços, principalmente serviços, eu acho que mais serviços, que são absolutamente novos, assim, de uma criatividade, às vezes, que a gente não sabia nem que precisava daquela prestação. E, muitas vezes, você tem dificuldade em encontrar parâmetros e fazer pesquisa de preços, porque são produtos, são serviços novos no mercado. Nesse caso, assim, realmente parece que acaba sendo muito... até porque na exigibilidade mesmo, né, você tem que saber realmente o serviço que ele presta junto a outro fornecedor, a outros clientes, né? Mas, num caso desse assim, eu tenho a impressão que realmente essa coisa das tabelas, desses documentos de referência realmente ficam prejudicados. Parece que realmente fica muita questão do preço do próprio fornecedor. Alguma consideração em relação a esses procedimentos de inexigibilidade que muitas vezes nos causam tormento, essa justificativa de preço? Eu teria, na verdade, que é o seguinte, veja, muitas vezes, especialmente no processo de inexigibilidade, você se esforça para caracterizar só aquele preço do serviço de inexigibilidade que você está fazendo. Mas, às vezes, você poderia facilitar o trabalho colocando colocando o preço daquilo que você não está fazendo. O que é isso? Vamos dizer que eu tenha... Um exemplo, vamos dizer que seja inexigível eu contratar um vergalhão de ferro de 7 metros, certo? Vou precisar de um negócio especial, um vergalhão de 7 metros, certo? E boto lá, só tem uma empresa que fabrica esse vergalhão no país, só tem esse preço, peguei os preços com outros fornecedores, tá lá. Mas eu poderia, para reforçar o meu orçamento, olha, o de 7 metros é inexigível, porque não tem outro que fabrique. Mas o de 5 metros é comum, certo? Então, eu poderia pegar também alguns preços, não precisa fazer um estimativo muito elaborado, pegar o preço de 5 metros, o preço de 5 metros é aqui, certo? Provavelmente 7 metros vai ser mais alto que o de 5 metros, né? Mas o preço de 5 metros está aqui, olha. Esse é o de 5 metros e aquele inexigível por 7 metros, por isso também aquele é um preço diferenciado desse. Entendeu? Você pode dar uma reforçada nessa inexigibilidade com isso. Ótimo, realmente ótima dica aí. Ótima sugestão, melhor dizendo. Para você ter um parâmetro, né? Porque fica perdido realmente. Porque com isso, essa sugestão, na verdade, você fica com 2 parâmetros. Na verdade, você fica com o preço do que é e com o preço daquilo que não é. Então, você consegue fazer uma distinção bem factível do que é que você está comprando. Isso. Ótimo mesmo, obrigado. Nada. Então, até mais, né, pessoal? Obrigada aí. Obrigado a todos. Vamos para a próxima. Até a próxima. Obrigada, até a próxima.
Obrigado, Até Clésio, a aí. próxima, gente. Obrigado. Obrigado a vocês. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, Clécio. Tchau. Parabéns.